Eu não aguento mais olhar para a cara de político, então eu quero conversar com Rafael Nogueira. Rafael Nogueira, reserva acadêmica do movimento conservador, figura rara, né? Um professor de história sério. Adoro muito os vídeos dele que são colocados lá na Brasil Paralelo. Inclusive, quando eu comecei a assistir os documentários da Brasil Paralelo, foi principalmente por causa do professor Rafael Nogueira contando, resgatando a história do Brasil. Isso enriquece o nosso discurso e vira e mexe, a gente dá uma pitada de um pouquinho dessa história lá no Congresso Nacional. Então, Rafael, obrigado aí pela sua presença. Está falando de Santos? Agora Florianópolis, Eduardo. Tudo bem? Boa noite. Florianópolis, perfeito. Acabou que eu confundi, né? E você agora está no governo estadual de Santa Catarina. Exatamente, aqui com o governador Jorginho Melo, à frente da cultura em Santa Catarina. Uhum. Rafael, explica pra gente um pouquinho, qual é a importância de você saber a história, ou melhor, por que a esquerda ela tenta tanto reescrever a história? Qual é o valor que isso daí tem? Eduardo, te agradeço muito pelo convite e pela pergunta também, porque isso é extremamente importante, muita gente não compreende. Aquilo que está acontecendo agora, que a gente tem aquela sensação de que estão contando uma história falsa e estão conseguindo prender pessoas, até deixar com que pessoas tenham doenças, venham a falecer, estão conseguindo perseguir, desmonetizar canais, etc. Por quê? Porque se diz uma história de que existe um grupo que está se comportando quanto do maluco lá, eu não sei se certas palavras podem ser faladas, né? Quando aquele maluco lá do século XX na Alemanha. E a gente sabe que muita gente que fala isso, que faz parte da histeria acadêmica, de que tem um nazismo chegando aí no Brasil, não acredita nisso. Tem muita gente que não acredita, não acha que isso seja realmente verdade. Elas simplesmente se utilizam de uma certa histeria para poder perseguir o outro lado da democracia, que é a direita. Que desde quando havia uma maioria silenciada, o presidente Bolsonaro conseguiu reunir isso e venceu 2018 e fez um belo governo aí do qual tive a honra de participar. A gente tem que reconhecer que democracia só há quando tem esquerda e quando tem lugar para a direita. Quando a história é mal contada, no período presente, isso enseja a perseguições. Quando a história é mal contada no futuro, isso vai erradicando todo um grupo, todo um lado da sua ação possível. Então, se a gente deixar, por exemplo, que só a esquerda, o Eduardo eu até te agradeço pela apresentação que você me fez muito oportuna, porque se só a esquerda escreve a história, a gente imagina como é que nós seremos retratados, sobretudo o presidente Bolsonaro, no futuro. A gente sabe que pessoas que lutam contra com bíblias nas mãos como se fossem malvados, com fuzis e maltratando inocentes, essas pessoas vão ser retratadas como heróis, e aí, no futuro, todo o nosso pensamento vai ser, os nossos valores, tudo aquilo pelo que a gente luta vai ser condenado como um absurdo.